JB, o assunto hoje é muito especial. Trouxe o Jorge Ferreira Jorge, que é astrólogo há muitos anos aqui na nossa cidade, é muito conhecido, muito respeitado. Então a gente convidou o Jorge para falar como os signos amam. Já que o Dia dos Namorados está chegando, vamos pensar em como os signos reagem. A gente sabe, Jorge, que o signo é uma parte da história. Para você saber o que a pessoa, como ela é, o que ela vive, é preciso ter um mapa completo, né? Só o signo não o define, mas dá várias dicas. Isso. Falar de astrologia para mim é fantástico, né? Porque eu estou há muitos anos, eu respiro isso diariamente, você bem sabe disso, né? E falar sobre um signo, sobre relacionamento, sobre amor, é a parte, acho que, mais complexa da astrologia, né? Você pode falar sobre saúde, você pode falar trabalho, carreira e tudo, mas quando você fala sobre amor e sentimento, é a parte que, eu não sou bem assim. Na verdade, você é assim, né? Cada signo. E nós temos duas questões. Uma é a tua forma de amar e se expressar, né? E a outra é quando você se relaciona com alguém, aquilo que se chama-se de compatibilidade. Todo mundo fala assim, a Áries se dá bem com Leão, né? Touro não se dá bem com Leão, Áries não se dá bem com Câncer. Ou seja, esse rótulo que se faz de signo, ele é baseado somente em compatibilidade, uma coisa importante de se saber. Você quando se relaciona com alguém, quando gosta de alguém, você tem uma compatibilidade com aquele alguém. Isso fica escrito no mapa? Isso aparece no mapa? Quando você pega os dois? Mas a compatibilidade de signo, Letícia, ela é somente para se dar bem no dia a dia, e não para se amar, e não para se namorar. Não basta eu ser do signo de Áries e a pessoa ser do signo de Sagitário e nós nos darmos bem amorosamente e nos casarmos. Não existe. Não é assim que funciona. Por isso que muitas pessoas desacreditam da astrologia, né? Porque tem que estudar a fundo, tem que ver o mapa de cada um, e aí começa uma série de etapas. São as comparações que a gente faz. Por exemplo, quando você faz uma comparação entre duas pessoas, não é pelo signo. O signo somente fala de compatibilidade. Eu preciso ver a sua lua. Você sabe o que dá mais certo numa relação? O quê? A lua. A mesma lua? Lua no mesmo lugar? A mesma lua ou a lua nos mesmos elementos. Por exemplo, você sabe, os dois têm lua em Gêmeos, os dois têm lua em Áries. Isso dá uma compatibilidade emocional de alma muito grande. Eu dependo daquela pessoa, eu estou bem com ela, ela está bem comigo, a gente se sente muito familiar. Isto basta para um convívio diário. Quando você fala de sexualidade, você vê Vênus e Marte. Ou seja, princípios eróticos na astrologia, sua Vênus vai se dar bem com o meu Marte, ou minha Vênus vai se dar bem com o seu Marte. Aí você vê os aspectos que eles formam, o Marte de um com a Vênus do outro. Isso aí. Por exemplo, uma pessoa tem Vênus em Gêmeos, a outra tem Marte em Gêmeos, esse é o lado erótico, masculino com feminino. Você sabe que aquelas pessoas vão se dar bem eroticamente, sexualmente, mas às vezes não no convívio. Por isso que assim, é tudo uma estrutura que faz parte do universo. Quando você fala só de o traço de um signo, é um erro você fazer isso, né? É porque de touro se dá bem com touro, touro se dá bem com virgem. Não é assim que funciona. A gente não pode partir disso. Nós temos que fazer, na verdade, uma comparação de cartas astrológicas. Por isso que a astrologia de consultório, a astrologia de escola, de ensino, ela é séria. Você sai um pouco daquele jargão de jornal, né? Que um signo se dá bem com o outro. Você vai para o individual, para o particular. Você imagina você ter nascido sobre o signo de Sagitário e achar que todos os sagitarianos são iguais. Que coisa chata que seria a vida. Pouco complexa. Lógico que é. Então, assim, cada 4 minutos nós temos uma mudança no céu. E isso vai fazer parte de 4 minutos de diferença no horário de cada um. Isso é muito importante, muito sábio. Nós temos um céu muito sábio, um universo muito sábio. Vamos falar então dos elementos. Eu sei que os elementos a gente tem terra, fogo, água e ar no mapa. Isso é dividido em 4 elementos. Isso faz diferença na hora de combinar, de compatibilizar as pessoas? Muito. É muito comum, por exemplo, as pessoas têm uma distribuição no mapa de 4 elementos, fogo, terra, ar e água. Rapidamente. O fogo, Áries, Leão e Sagitário, é um signo de ação, liderança e aquele que corre riscos. Vou dar a cara e correr risco. Terra, Touro, Virgem, Capricórnio. A Terra fala assim, eu só corro risco se tiver certeza que vai dar certo. Ou seja, a Terra precisa de provas e garantias para o negócio, tá bem? A Terra gosta de tocar e de apalpar. O ar, Gêmeos, Libra e Aquário. O ar é pensamento, o ar é o negociador do zodíaco, aquele que conversa, que troca, tem ideia, até chegar aonde o fogo imediatamente chega, ou quer chegar ao fogo, o ar negocia, barganha, se comunica e vai chegando devagarinho, tá bem? E a água é puro sentimento, Câncer, Escorpião e Peixes. A água, para chegar em algum lugar, para fazer as suas coisas, ela precisa de sensibilidade, ela precisa de percepção, ela precisa olhar para a situação e sentir que aquilo é dela. Então nós temos isso. É muito
muito comum, por exemplo, uma pessoa que tenha fogo no mapa. O fogo, quando você tem fogo representante no mapa, Áries, Leão e Sagitário forte, representa que você é uma pessoa que inicia os processos. Você vai à luta, dá a cara para bater, não tem medo e vamos correr riscos. Geralmente essa pessoa de fogo, ela se relaciona com pessoas que não têm fogo no mapa. As pessoas vão buscar aquilo que elas não têm, porque às vezes você não tem aquele elemento, você tem uma falta do elemento. Aí ela vai buscar aquilo. É uma forma de compensar aquilo que eu não tenho. Eu não sei porque eu me atraio por aquela pessoa. Entendeu? Às vezes a pessoa não tem água. O que significa não ter água? Ter pouca emoção, pouco acesso à emoção. Significa dificuldade de expressar os seus sentimentos. Como a falta de fogo significa eu não vou. Eu não consigo ir. Eu preciso de alguém para ir. Vamos no supermercado comigo, Letícia? Vamos no cinema? Aí eu não vou sozinho. O fogo encheu muito o saco, eu tô indo sozinho e já fui. Tá? Já comprei o ingresso, já entrei. Então, assim, tem essa diferença de a gente buscar em alguém no relacionamento aquilo que falta na gente. Isso é muito comum na vida. Você perceber que uma pessoa mais melindrosa, mais sentimental, mais emotiva, ela está sempre buscando alguém que não o é. E não admite às vezes, né? Muitas vezes não admite. Mas em relacionamento tem uma questão, com o passar do tempo, esta relação ela vai ser trocada. Aquela pessoa que não tem a água, ela vai aprender com a outra a desenvolver o aspecto da água. E a outra vai aprender com a outra, você entendeu? A ter mais impulso e dinâmica na vida. E a sinastria, a gente ouve falar que sinastria você combina os dois mapas para ver se eles combinam. Aí tem uma série de comparações diferentes. Nós temos que comparar os elementos, comparar os signos, os planetas e os aspectos, os interaspectos. Essa é a parte mais fantástica que a gente pode chegar também a avaliar numa sinastria, ou seja, numa comparação de mapas, se a pessoa tem uma relação kármica com a outra. Certa vez eu estava fazendo um atendimento e uma senhora me pediu um mapa para fazer cruzar com uma pessoa que ela quis saber que significado tinha aquela relação. E ela estava numa grande expectativa que eu fosse falar para ela que a relação kármica que ela tinha era amorosa de uma vida passada. E eu disse a ela que ela tinha uma relação kármica, sim, na carta, com essa outra pessoa, mas que era de injustiça. Ela ficou meio que paralisada. Ou seja, ela precisava arrumar aquilo. A questão da injustiça de papel jurídico mesmo. Este era um karma que tinha iniciado a relação, estava terminando por esse mesmo motivo. Então, assim, especificamente no mapa, é possível você ver o que eu tenho, por que eu tenho isso com você, se é só atratividade, se é só uma afinidade espiritual, ou se é algo que eu realmente trago, que nós trazemos de uma outra vida, que precisamos terminar. Então não tem receita, por exemplo. Às vezes a pessoa te alimenta mentalmente, o que ela conversa, você gosta, você gosta de ouvir ela falar, outras vezes você não explica, é atração, é o desejo, outras é admiração. Às vezes você está iniciando somente uma relação, nem toda pessoa que está junto com a outra tá porque é kármico, devo alguma coisa a você. Não, quem fala isso não conhece astrologia, não sabe lidar com a técnica, porque assim, você faz uma comparação, não é o que eu acho, porque quando a pessoa está na minha frente, eu acho porque eu estou sentindo algo. Quando você sente algo, você já não é astrólogo, você é o vidente ou médium. O astrólogo, ele compara técnicas de mapa. Até ele chegar aquele resultado para te falar algo, né, ele precisa fazer uma avaliação muito prévia. E a astrologia já é estudada desde 6.000 anos antes. Já há muito tempo que as pessoas que se dedicam a isso vêm encontrando técnicas, buscando, comparando e verificando o resultado, né, Jorge? Sim, dados empíricos, né? Você veja, os próprios signos do fogo, Áries, Leão e Sagitário, como amam. Eu ia te perguntar isso. Vamos dividir por elementos para você dizer como amam cada um deles. É claro que você tem que ver o seu mapa para saber quantos elementos você tem, né? Mas a princípio, mas de uma forma geral dá pra gente brincar um pouquinho com esses signos. Bom, os signos de fogo, Leão, Sagitário e Áries. Como amam? Os signos de fogo, eles são considerados do elemento masculino, o elemento masculino, e são ativos. O elemento do fogo é ativo. Então eles são muito viris, tanto mulheres quanto homens, tá? O fogo precisa estar sempre apaixonado. O que pulsa no fogo? O tesão, entendeu? Paixão. Ele olha, ele quer buscar. Então, o fogo precisa estar sempre vivendo em questões de situações que tem que iniciar, ele tem que ir atrás. É difícil, mas eu vou conseguir. Geralmente, o fogo tem esta característica, também bem forte, de ir atrás, ir em busca daquilo que ele quer. E tem um problema negativo do fogo, porque quando ele já está com a caça feita, ele desiste dela.
tá bem? Eu não estou falando assim só de relacionamento de paixão. Você pode, claro, se relacionar e manter uma relação com fogo durante muito tempo. Fogo precisa de alegria, fogo precisa de aventura, fogo precisa sempre de novidade, intuição e criatividade. É uma coisa que as pessoas às vezes se esquecem quando elas se relacionam. Elas montam uma relação, elas criam uma relação, elas mantêm a relação e daqui a pouco essa relação começa a cair. Por quê? Porque elas esquecem da base que iniciou essa relação. Eu sou do fogo, que eu preciso de novidade, eu preciso de criatividade, eu preciso ir à luta, eu preciso de lugares diferentes, eu preciso fazer coisas em lugares diferentes. Eu preciso iniciar e trazer para esta relação alguma novidade. E às vezes a relação vai começando a ficar meio morna, porque o fogo não deixa de lado. Aí o fogo começa também a ficar desestimulado com aquilo. Então é importante saber que se você é de fogo e tem essa paixão, ou lembra que você tinha essa paixão, você tinha 20 e poucos anos, hoje você com 40 se perdeu um pouco na história, começa a reviver isso para a tua relação poder dar um salto novo na vida. Isso é muito importante. Vamos para outro elemento, terra. Terra é um elemento de toque, terra é um elemento de segurança, terra é um elemento que quando gosta, ele gosta, mas ele precisa que prove que gosta, né? Não adianta só falar. E a terra é assim, a terra ela tem uma certa dificuldade em expressar que gosta, então ela faz, diferente da água, né? Que a água é muito mais emotiva para isso. A terra é muito prática. Terra é touro, capricórnio e virgem. Isso, desculpa, Letícia, que eu tô tão acostumado achando que as pessoas já sabem quais são os signos que eu me perco. Então, assim, a terra tem um aspecto físico da segurança, do aspecto material e da segurança na relação. Por isso que na terra você entra com a característica de posse, né? Obter, ter, né? Assegurar que realmente é ali. A Terra é muito possessiva nesse aspecto. Como amam os signos pertencentes ao elemento ar? Quais são o ar? Gêmeos, Libra e Aquário. Ok. O ar é pensamento, o ar é razão. O ar, muitas vezes, você se confunde porque parece que ele não é muito íntimo. Quem tem intimidade, gosta de intimidade é a água. Né? O ar é menos, é mais impessoal. O ar impessoal. gosta de trocar de cenário. O ar é muito impessoal na relação, não que ele não goste. Ele adora um papo cabeça, o ar. Adora uma troca de ideia. Ele se apaixona quando a ideia é boa. Ele fica vidrado na ideia. A ideia é que traz a conversa, o papo, é que vai dar andamento. Então, o ar é mais leve. Se tiver problema, ele sai fora. Tá? Se vier com muito problema, muito trauma, muita história do passado, muito denso, ele cai fora de imediato, tá? Eles gostam de novidades também, assim como o fogo, porque é um outro elemento masculino também. quem é do elemento água? Escorpião, peixes e câncer. Isso, câncer, escorpião e peixes. A água entra no universo do sentimento, da entrega, da devoção, da intimidade e do romance. O que nós temos na água? A água tem fusionamento. Ele tem uma necessidade de se fusionar. E às vezes esse pode ser o maior mal da água. É quando ela abre mão e entrega ao outro. Da própria identidade. Ela se despersonaliza nesse momento. É quando ela se entrega para o outro e esquece dela. Então ela faz o quê? Faz a fusão. Isso é um aspecto muito comum nos relacionamentos. Muitas vezes a pessoa abrir mão dos direitos dela, dos valores dela em função do outro. E ela se perder na relação. Olha, é muito interessante, mas às vezes você é de um signo de fogo, mas tem muitos no elemento água, muitos planetas. Então, claro, para você ter certeza, você tem que fazer um mapa completo. É uma história fantástica, porque fala da sua personalidade, do seu temperamento e de coisas que só você sabe a seu respeito, ou às vezes nem sabe. Muito legal. JB, você é leão, que a gente sabe, aqui tem mais 2 leoninos e um sagitariano. Só tem fogo aqui. Só tem fogo. Você que está destoando. Sou a única que não tem fogo. Mas às vezes a gente vai buscar fora aquilo que não tem, né? Nos relacionamentos. Sempre, é muito comum. Aquilo que falta ser... Eu tenho uma amiga muito próxima que tem muito fogo. É amiga de anos, porque tá amizade. Sempre ali. Isso, né? Isso é bom você ter falado, porque faz parte da amizade, também você faz isso, numa sociedade você faz isso, na sua casa também. Às vezes você percebe que tem filhos que você tem uma identidade maior, uma afinidade maior, mais com um do que com o outro. Isso faz parte. Quando você cruza o mapa da sinastria, você vê isto. Por que uma mãe ou um pai tem uma afinidade maior com um determinado filho, com aquele não tem tanto?
né? Olha, é uma delícia essa conversa, E Jorge. tem um outro mapa também, rapidamente, que eu quero expor, é o mapa que a gente chama de mapa composto. É o mapa entidade que a gente chama. O que é o mapa composto? Por exemplo, existe a Letícia e existe o George, tá? Você tem o seu mapa, eu tenho o meu. Eu coloco o meu sobre o seu, a sobreposição, você faz a sobreposição. Só que nós temos uma terceira opção. Eu pego o meu mapa, o A, mais o B, eu divido por 2, eu tenho um terceiro. É a entidade Letícia Jorge, que tem um novo signo, um novo ascendente e uma nova lua. É um relacionamento? É o mapa do relacionamento. Nossa, muito legal. Jorge, adorei conversar com você. JB, nosso horário está acabando. Isso é só para a gente ter uma ideia de como entender melhor os relacionamentos. Entender é sempre uma boa dica, né? Muito. Prestar atenção no que está acontecendo, não só em você, não só o outro, mas quando os dois se juntam, há uma terceira coisa. É uma terceira coisa, mas o que eu acho mais importante nessa questão de relacionamento é assim, é você aprender como você gosta, do que você gosta e expor para o outro. Porque às vezes o outro pode estar numa expectativa muito grande, esperando muito de você, e você não pode dar aquilo, não é? E às vezes tem que ser claro, às vezes uma conversa legal, mas muita conversa não dá cama, então tem que tomar cuidado. Obrigada, Jorge, adorei, bem-vindo. Eu te agradeço. Obrigado. Beijo, tchau.